Olá, bem-vindos, bem-vindas. O meu nome é Karen Liege, eu sou terapeuta holística e sou a criadora do Sistema Frequencial Anjo Humano, que facilita o acesso aos registros acásticos, a reintegração de consciência e a terapia frequencial. E eu fui convidada a participar do primeiro congresso online de prosperidade, exatamente para falar para vocês sobre este assunto e como os registros acásticos vão influenciar no seu acesso à prosperidade. Então vamos lá. Primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês é o que é prosperidade? E o que é prosperidade de um ponto de vista espiritualista. E eu vou contar agora para vocês como é que eu cheguei a encontrar a prosperidade na minha vida e de que forma que eu entendi a diferença entre ser abundante e ser próspero. Eu lembro da minha infância, da minha adolescência, de ser uma pessoa naturalmente abundante, porque tinha comigo uma facilidade muito grande em conseguir tudo aquilo que eu sonhava e de ter cumprido ou alcançado quase todos os meus sonhos de infância. Quase todos os cursos que eu quis fazer ou as profissões que eu quis, eu alcancei. E havia uma naturalidade muito grande em mim em conseguir conquistar esses sonhos. Então, naturalmente, eu era abundante. E durante muito tempo, eu tive comigo essa crença desta facilidade de conseguir e de conquistar tudo aquilo que eu queria. Eu trabalhei muito tempo com eventos, onde eu tinha uma profissão que eu trabalhava apenas 2 dias por semana, e eu ganhava o que a maioria das pessoas ganhava em um mês de trabalho. Com esse dinheiro que eu trabalhava, eu estudava e pagava os meus próprios estudos durante todo o meu ensino médio. Depois eu comecei a trabalhar com teatro, que também foi uma outra fase da minha vida, e eu fui uma das poucas pessoas que conseguia, na cidade onde eu morava, que era interior, ganhar dinheiro com o teatro. E tudo que eu fazia, se eu pintava um quadro, se eu fazia algum artesanato, tudo que eu fazia era vendável e tudo que eu fazia sempre dava muito retorno financeiro. Entretanto, eu me dei conta que, apesar de eu ganhar muito dinheiro sempre o tempo todo, eu não tinha um crescimento real. E eu me valia do fato de que sempre eu ganhava. Então eu não me preocupava em não ter esse crescimento. Eu não me preocupava em aumentar, por exemplo, as aquisições. E eu me dei conta, então, que abundância e prosperidade são duas coisas diferentes. Eu ainda sou naturalmente abundante. Entretanto, naquela época, eu não era próspera. E para ser próspero, existem alguns passos que você vai precisar percorrer. Você precisa tomar algumas atitudes, mudar a forma como você pensa, e você precisa investir um pouco do seu tempo. Então eu vou falar agora para você como é que eu fiz essa mudança na minha vida, como é que eu consegui mudar a minha cabeça, os meus conceitos, e como os registros acásticos influenciaram nessas mudanças para mim e para muitas pessoas que eu aprendi e que eu vi uma transformação real na vida delas em relação à sua prosperidade, em relação ao seu crescimento na vida. Eu acredito que foi na época de 2009, 2010, quando eu comecei a trabalhar diretamente com os registros acásticos. Eu já tinha acesso aos registros acásticos. Entretanto, eu não fazia ainda a leitura de registros acásticos. E foi mais ou menos nessa época, 2009, 2010, que eu começo a desenvolver essa técnica. E eu começo a desenvolver a pedido da espiritualidade. Por quê? Porque os registros acásticos são uma técnica que auxilia a abrir aquilo que nós chamamos de véu de Maia, ou aquilo que a gente chama de véu das ilusões, que tem muitos níveis de ilusão dentro desse véu. Um deles é o próprio nível do subconsciente humano, que é o que nos atrapalha e que nos faz ter crenças que moldam a nossa vida. Nessas crenças, nesse nível, que é o nível do subconsciente,
é muito possível trabalharmos nessa mudança de crenças. E podemos trabalhar tanto a nível de reprogramação mental, como a nível da própria leitura de registros akáshicos. Dentro da técnica dos registros akáshicos, eu acessei muitos conhecimentos que trouxeram para mim essa diferença do que é abundância e do que é prosperidade. Então, a abundância é um fluxo natural da vida. Você tem abundância quando você permite que a abundância ocorra. Você não precisa fazer nada para isso. Você precisa apenas se abrir para esse fluxo e permitir que ele ocorra na sua vida. E era o que eu fazia. Eu não bloqueava o fluxo e o fluxo apenas existia. Então eu era uma pessoa abundante. E eu acreditava que tudo aquilo que eu produzisse virava dinheiro na minha vida, virava abundância. Às vezes nem sempre era dinheiro, às vezes eu trocava por alguma coisa que eu queria. Então isso ainda é abundância. Abundância é você ter aquilo que você precisa na hora que você precisa. Para isso você não precisa ter um excedente. Para isso você não precisa ter um crescimento. É permitir que aconteça. Já a prosperidade, não. A prosperidade, ela é quase uma metodologia na sua vida. Por quê? Porque a prosperidade prevê um crescimento contínuo. Você prospera quando você, num dia, está melhor do que você estava no dia anterior. Em todos os sentidos. Porque a prosperidade, ela não é só financeira. A prosperidade é em todos os aspectos da sua vida. Por exemplo, eu fiz 3 faculdades, né? A última eu me formei agora em 2018. Há uma brincadeira lá em casa que eu sou estudante profissional. Eu tenho outras formações, eu também tenho formação como estilista, isso lá em 92. Eu também tenho formação como terapeuta e eu já perdi a conta de quantas formações eu faço. Por quê? Porque há algo em mim que pede por esse crescimento o tempo todo. Então, em termos de conhecimento, em termos de acesso a esses conhecimentos, eu sou próspera. Mas na parte material, que era a parte que eu não dava tanta importância assim, eu não fazia o movimento para ser próspera. Dentro dos registros eu fui encontrar uma lei que se chama Lei Universal, a primeira lei universal, que é a lei do próprio universo, de como o universo se manifesta. O universo precisa crescer, melhorar e evoluir. E isso é para tudo, em todos os níveis, em todos os sentidos. E eu pergunto para você, se o universo, ele se cria dessa forma, e tudo no universo é absolutamente abundante, tudo no universo prospera, né? Tudo no universo tenta melhorar e evoluir. Por que nós, seres humanos, seríamos diferentes? Porque nós seríamos criados diferente. Não faz sentido. Se toda a criação, se tudo que se manifesta, tudo que existe é próspero e abundante, por que nós seríamos diferentes? Se nós fazemos parte da mesma natureza, se nós fazemos parte, inclusive, dos mesmos elementos químicos, né? Nós temos no nosso corpo todos os elementos químicos que existem na natureza, por que seríamos diferentes? Não faz sentido. Então, nós também seguimos essa lei. Mas quando nós seguimos essa lei? Quando nós estamos conectados com a nossa própria fonte, quando nós estamos conectados com o nosso eu sou. Porque quando estamos conectados com o nosso eu sou, nós temos esse desejo de estudar, nós temos o desejo de crescer, de melhorar, de prosperar sempre. Por quê? Porque é uma lei do universo. E se nós estamos em conexão com o próprio universo, nós entramos dentro desse processo, dessa lei. É assim que as coisas funcionam. É assim que as coisas se mostram. Quando eu entro no medo, quando eu entro na crença da privação, então eu bloqueio o acesso às informações do eu sou e, consequentemente, dos registros akáshicos. Quando eu entro no medo, eu fecho o meu cardíaco. E se eu fecho o meu cardíaco, as informações simplesmente não entram. Então eu preciso fazer o movimento contrário. Por exemplo, agora que nós estamos neste momento, né, ainda, e passamos esse ano todo em época de pandemia e ainda sofremos com alguns efeitos disso, e acredito que vamos sofrer ainda por um tempo os efeitos dessa pandemia, muitas pessoas entraram no medo. E eu tenho falado isso para muitas pessoas.
Cuidem-se, mas não entrem no medo. Respeitem as regras, mas não entrem no medo. Porque se você entrar no medo, você sai fora da sincronicidade do universo. Você sai fora dos avisos que o universo traz para você de estar no lugar certo na hora certa. E se você não tiver esse aviso, você vai estar no lugar certo na hora errada. E isso pode dar algum problema, sim. Então, quando você está sincrônico, quando você está em paz consigo mesmo, essa sincronicidade ela é natural, você se torna abundante. Você se tornando abundante, você só tem que dar mais alguns passos para que você se torne próspero, que é o que nós vamos falar agora em seguida. Mas antes de falar para você sobre a prosperidade, eu quero contar uma história real de uma cliente que chegou para mim em fevereiro de 2017. Uma empresária que neste momento estava com vários problemas e várias dificuldades a serem resolvidas. E insatisfeita também com a sua caminhada dentro da empresa. Havia algo ali que já se manifestava como um chamado mesmo para fazer uma mudança na sua vida. E com problemas familiares, com educação de filhos e da sua própria autoestima nesse momento. Quando ela faz a sua primeira leitura de registros, na época eu lembro que até para mim foi uma grande surpresa, porque a primeira parte da leitura dela foi a primeira vez que aconteceu. Eu fiz uma leitura de 15 minutos apenas. E eu disse para ela, eu dei para ela um passo a passo do que ela precisava fazer naquela semana e que ela precisava voltar. E isso nunca havia acontecido. Geralmente as leituras duram 1h30, 1h e meia. E ali eu havia pedido para que ela voltasse, que também é algo que eu não costumo fazer. Geralmente uma leitura de registros ela tem um efeito de até 6 meses. Né? E ela faz esse movimento. Quando ela volta, 15 dias depois, a primeira pergunta que ela faz é: lembra de mim? E realmente eu não lembrava, porque como eu atendo muitas pessoas, às vezes eu tenho dificuldade de saber, de gravar, né, rostos e nomes, enfim. E ela me disse assim: eu fiz uma leitura com você há 15 dias atrás e hoje eu estou voltando. E eu achei estranho, né? Eu perguntei para ela assim: nossa, mas não é muito cedo? E ela disse: não, mas você mandou eu voltar. E aí eu olhei para isso e disse: ok, então vamos fazer a sua segunda leitura, né? E aí eu entendi, porque quando eu começo a leitura dela, eu estava exatamente no mesmo ponto onde a leitura dela havia encerrado na vez anterior. Foi uma leitura muito profunda, haviam muitos bloqueios ali que precisavam ser resolvidos, havia uma questão espiritual muito poderosa que precisava ser resolvida. E os registros eles trazem também essa liberação de questões que nos bloqueiam a nível espiritual mesmo. Neste caso, havia muitas crenças trazidas para ela, tanto da criação dela quanto da questão espiritual mesmo, que estavam bloqueando a vida dela em muitos sentidos. E segundo palavras dela mesmo, depois dessa leitura, a vida dela mudou. Por que mudou? Porque ela começou a se enxergar de forma diferente. Ela começou a se aceitar como mãe, como mulher. Ela começou a perceber que o lugar onde ela estava, na empresa onde ela trabalhava, estava limitando ela para tudo que ela poderia chegar a fazer. Então começa ali uma caminhada de desenvolvimento. Ela acaba voltando a fazer a leitura algumas vezes e em algum momento desse processo ela se interessa pela formação dos registros acásticos ou do sistema anjo-humano. E ela busca essa formação não tanto como uma profissão, mas também como uma autotransformação. Ela entende que ali há uma transformação de consciência que ela precisava. E ela acaba entrando e acaba se formando no sistema anjo-humano em todas as fases do sistema. Hoje ela está trabalhando e ela possui uma sala em Porto Alegre e é interessante porque assim, ela se torna terapeuta pelas próprias condições que estavam adormecidas, mas que afloram.
E segundo palavras dela mesmo, hoje muito melhor do que ela estava antes. Isso é prosperidade. É quando você dá um salto na sua vida. É quando você se transforma em algo que você acredita mais, quando você está em sincronia com você mesmo. Quando eu falo que nós nos conectamos, né, com a fonte, ou com o eu sou, ou com uma consciência suprema, isto é uma parte da nossa própria consciência, mas que possui uma visão muito mais ampla do que essa visão que nós usamos no dia a dia. Vocês sabem que existem muitos níveis de consciência, que vão desde da inconsciência total até o eu sou, que é o nível mais elevado de consciência que nós temos enquanto humanos, enquanto nós estamos aqui encarnados. Dado esse exemplo, então, vamos falar sobre duas visões que existem da prosperidade. A primeira é a mais comum, a mais falada, que é a prosperidade de um ponto de vista materialista. E muitas pessoas ainda se referem à prosperidade deste ponto de vista, que é a aquisição de bens materiais, de alimentos, né, a fartura, a conta bancária, ok? Do ponto de vista espiritualista, vai muito além. Do ponto de vista espiritualista, a prosperidade fala dos sentimentos, fala dos relacionamentos, fala da própria possibilidade que você tem de produzir. Isso também é prosperidade, quando você aumenta a sua capacidade de produzir e dar esse retorno para a humanidade. A prosperidade ela vai trazer também a sua saúde como melhora. E como eu falei antes, ela é um caminho a ser percorrido. Então, se a sua saúde está cada vez melhor, você é próspero. Se a sua saúde está cada vez pior, você não é próspero. Então, ela tem essa visão. Dentro da espiritualidade, todas as áreas humanas vão entrar dentro do conceito. E é aí que nós precisamos ter um certo cuidado. Não adianta nós enriquecermos muito rápido e perdermos a nossa saúde, por exemplo. Ou perdermos um casamento que era feliz e deixa de ser feliz, porque simplesmente nós estamos concentrados apenas em trabalhar e ganhar dinheiro. Dentro do ponto de vista espiritualista, há uma necessidade de você buscar também um equilíbrio, mas estar concentrado em sempre melhorar, crescer, melhorar, evoluir. A primeira lei universal da espiritualidade. Bom, os registros akáshicos, eles trouxeram para mim muita informação. Eu também tive minhas crenças, eu também tive minhas dificuldades. Foi quando eu me dei conta que, embora eu fosse abundante, eu não era próspera, porque eu não colocava a minha atenção em alguns detalhes que hoje eu coloco. Eu também descuidei da minha saúde, eu também descuidei, às vezes, dos bens materiais, e eu precisei reformular essas crenças, eu precisei reestruturar. Um exemplo disso é quando eu recebi, por exemplo, o sistema Anjo Humano. Porque as técnicas dentro do sistema, elas foram trazidas para mim da minha conexão com a minha egrégora espiritual, que é a egrégora de Saint Germain, ou a egrégora do sétimo raio, ok? E eu me questionei em algum momento. Eu estou recebendo uma informação que vem da espiritualidade, eu posso cobrar pelo que eu faço? Eu posso transformar isso num acesso aos bens materiais? Então havia em mim um conflito. Quando eu tive esse conflito, eu precisei ir buscar nos registros akáshicos a resposta para essa questão. E dentro dos registros é muito claro que se eu trabalho com isso, se eu quero trabalhar 100% do meu tempo com isso, e eu escolho na minha vida um estilo de vida que eu quero ter, saudável, então eu preciso ter algo que mantenha isso. Eu preciso de um trabalho. Se eu trabalho em 2 empregos, como eu já fiz, né? Eu trabalhava com planejamento estratégico e trabalhava com terapias ao mesmo tempo. Não funciona. Por quê? Porque a frequência, quando eu trabalho com planejamento estratégico, é uma. Quando eu trabalho com terapias, a minha frequência é outra. Eu tenho que mudar uma chave. E não funciona assim. Não é de uma hora para outra que a gente faz isso. Então, se eu queria realmente aumentar a minha frequência,
aumentar o meu acesso aos registros acásticos, aumentar a minha conversa com a espiritualidade, eu precisava estar 100% focada. E além de estar 100% focada, eu precisava estar bem, estar em paz, não ficar pensando se eu ia ter dinheiro para pagar um aluguel, ou se eu ia ter dinheiro para comprar um curso de formação. Quando nós estamos muito preocupados porque a gente acha que não vai ter aquilo, ou como era o meu caso, né? Que sempre o dinheiro chegava na última hora, 2 dias antes da inscrição, para fazer um curso. E isso é abundância, ok, eu tinha, mas sempre o dinheiro certo para aquilo que eu precisava fazer. Sempre o dinheiro na hora que eu precisava. Então, quando a gente começa a agir dessa forma, é porque nós não estamos colocando atenção na prosperidade, no crescimento em si. É um passo depois do outro. Então nós precisamos seguir uma espécie de passo a passo para isso. O registro ele vai trazer para a pessoa, tanto para quem lê como para quem é lido, aquilo que nós chamamos de expansão de consciência. Numa linguagem bem básica, numa linguagem bem simples, a expansão de consciência ela traz mais facilidade para que a gente entenda o que precisa fazer. A gente tem insights, a gente tem revelações do que a gente precisa fazer. Tornar a mente muito mais criativa, tornar a mente muito mais perceptiva do que está acontecendo ao nosso redor. Às vezes a resposta está ao nosso lado e, entanto, a gente não consegue olhar para ela porque estamos preocupados com outras coisas. A expansão de consciência ela possibilita essa facilidade de raciocínio, essa facilidade de podermos encontrar a resposta que nós precisamos, a solução para aquele problema específico. Além dos registros trazerem isso, ele também trabalha em questões que nós chamamos de ressonâncias de vidas passadas. Essas ressonâncias de vidas passadas, nós mesmos criamos. Ao contrário do ponto de vista que se tinha do karma, o registro acástico me trouxe uma visão de ressonância, onde aquilo que nos influencia, aquilo que nos bloqueia, ao invés de chamarmos de karma, são ressonâncias que nós mesmos criamos com as vidas passadas. Ou seja, se na minha infância eu entro numa frequência de medo, eu posso naquele momento criar uma ressonância com uma vida onde eu já estive no medo. E ao invés de trazer só a memória, eu trago tudo o que aconteceu naquela vida e eu passo a repetir, eu passo a ter repetições e acontecimentos que são muito semelhantes às vidas passadas. E isso dentro dos registros é capaz de ser cortado, é capaz de ser desfeito. Além disso, ainda existem outras questões espirituais que o registro vai trabalhar, liberando e facilitando que a pessoa possa, por exemplo, desbloquear o seu fluxo de abundância. A partir do momento que o fluxo de abundância é liberado, a possibilidade de você prosperar é muito maior. Porque se a energia do fluxo estiver bloqueada, você não vai prosperar. Porque embora você possa estar focado na prosperidade, não há um fluxo onde você possa trabalhar. Então não vai entrar aquilo que você quer que entre. Você vai estar correndo atrás. E a ideia não é correr atrás. A ideia é permitir que o fluxo venha e você trabalhar sobre esse fluxo. E fazer com que aí as coisas prosperem, aumentem e melhorem para você. É dessa forma que o registro ele trabalha dentro da prosperidade e numa linha muito complexa, na verdade. Porque algumas pessoas acham que isso é mágica. Não. Isso é estrutura, tempo, espaço do universo. É como o universo age, é como as energias do universo agem. Eu diria que é ciência, mas não é ciência, porque não há como nós medirmos isso cientificamente. Apenas pelos resultados que a gente alcança. E eu posso dizer com clareza para vocês, dentro das mais de 1000 leituras que eu já fiz, eu tenho muitos resultados de prosperidade, muitos resultados de pessoas que não tinham o dinheiro para fazer uma viagem intermunicipal e que em menos de um ano conseguiam dinheiro para fazer viagens pelo mundo. É quase milagroso isso quando a gente olha, mas eram
questões muito pontuais, eram questões de bloqueios muito específicos. E quando esses bloqueios aparecem numa leitura, e eles podem ser liberados na leitura, a prosperidade também é liberada. Lembrando de novo que a prosperidade não é só a questão financeira, mas é também a questão financeira. Vamos falar um pouquinho sobre essa realidade. Dentro da minha área, que é a área holística, né? Quando a gente vê a pessoa como um todo, a questão financeira, muitas vezes, ela é mal vista. Porque quando a gente fala em espiritualidade, logo vem visões antigas que diziam que as pessoas que trabalham com espiritualidade têm que fazer doação, têm que fazer caridade. Como é que eu vou fazer caridade se eu não tenho para mim? Como é que eu vou fazer um trabalho para o outro se eu não tenho para mim? Caridade de verdade, né? Tu poder ajudar de verdade uma pessoa é tu poder, por exemplo, pagar todo o estudo de uma criança, desde o primeiro até o ensino, até a faculdade, por exemplo. Isso vai fazer diferença com certeza na vida de uma pessoa. Como é que eu faço isso se eu não tenho dinheiro para pagar a escola dos meus filhos, por exemplo? Então, dentro da visão dos registros, as coisas precisam fluir. E se as coisas precisam fluir, é óbvio que o dinheiro entra. Não há uma visão negativa do dinheiro dentro dos registros. Se você acessar os registros akáshicos, a única visão negativa é a visão que o ser humano colocou. Por quê? Porque vinculamos o dinheiro ao poder sobre o outro, ao status. Se eu tenho dinheiro, então eu tenho poder, eu tenho um status, eu sou importante. Só que aí nós entramos numa questão muito complicada. Que noção é essa de importância que nós temos? Importância perante quem? E por que nós precisamos dessa importância? Dentro dos estudos que eu realizo, essa necessidade de importância está vinculada à necessidade de sobrevivência que nós temos. Nós precisamos sobreviver. E na natureza, o mais forte sobrevive. Na sociedade, o mais forte é o que tem mais dinheiro. Então a gente faz um link. Se eu tenho muito dinheiro, eu sobrevivo, está tudo certo. Mas o dinheiro não dá essa possibilidade da pessoa sobreviver perante qualquer coisa. Porque essa é a nossa realidade humana. É só uma sensação, é só uma crença e ela é ilusória. Quando nós conseguirmos finalmente tirar do dinheiro esse status de poder, nós conseguimos limpar os registros do dinheiro. Então vou fazer uma proposta para você. Eu olho para o dinheiro com gratidão. Ele é uma ferramenta. E quando eu pago alguém, eu pago com gratidão. Quando eu recebo com gratidão. Nós estamos movimentando uma energia de gratidão, que é justamente a energia que vai abrir o seu fluxo de abundância e que vai permitir você então prosperar. Essa proposta de nós criarmos uma rede de gratidão faz com que, quando eu pago a minha luz, por exemplo, ao invés de reclamar que a luz está muito cara, que está cheia de impostos, eu penso assim: esse dinheiro que eu pago a minha luz, ele paga o salário de quem me atende, por exemplo, lá na empresa que fornece a luz e que tem vários colaboradores, desde o engenheiro que fez toda a estrutura elétrica, a pessoa que me atende no telefone. Então, quando eu pago, por exemplo, a minha luz, eu estou enviando essa energia de gratidão. E aí nós formamos uma rede de gratidão. Quanto mais essa mensagem, quanto mais essa ideia de transformar o status do dinheiro for espalhada, mais a gente ganha com isso. Porque a abundância, ela vai se tornar algo comum, algo em que todas as pessoas poderão ter acesso. Isso é abundância real. Quanto mais as pessoas ao meu redor são abundantes, mais eu tenho facilidade de ser abundante. Quanto mais as pessoas ao meu redor prosperam, mais eu tenho possibilidade de prosperar. Não é uma concorrência, não é uma corrida. Quando nós ajudamos as pessoas ao nosso redor a prosperar, nós estamos criando a escada onde nós vamos subir. É simples assim. Mas a gente olha muito do ponto de vista da natureza, da concorrência, né? Onde eu preciso ter sempre mais do que o outro para ter a garantia de que eu vou sobreviver melhor. Isso é ilusório.
E isso, os registros me trouxeram essa visão e, de alguma forma, eu passo isso também para os meus alunos, essa visão da gratidão como uma ferramenta de prosperidade. Eu lembro que um dos grandes insights que eu tive sobre gratidão foi num momento em que eu senti muita dor. Eu quebrei 2 discos da minha coluna e eu passei 6 meses com muita dor, onde eu tive que tomar remédios, eu tive que parar de trabalhar por um tempo, então foi um momento de muito conflito comigo mesmo. E quando nós sentimos dor física, e principalmente dor física na intensidade que eu estava sentindo naquele momento, tudo que a gente quer é se livrar da dor. Na verdade, geralmente os nossos conflitos são isso, são dores que a gente quer se livrar. E eu lembro que foi indicado a mim um terapeuta que trabalha essa questão óssea, né? E eu fui até esse terapeuta e ele me cobrou mais de R$1.000 por esse tratamento, né? E eu lembro que na época, depois da 4ª sessão, a dor cessou. 4 sessões e a dor simplesmente cessou. Depois de 6 meses tomando remédios muito fortes, eu estava pela primeira vez em muito tempo sem sentir dor. Naquele momento, havia uma sensação tão grande, de gratidão mesmo. Eu lembro que o meu pensamento foi, se ele tivesse me cobrado R$5.000, eu pagava e saía rindo. E a minha vontade era exatamente isso, pagar a ele mais do que ele estava me cobrando. Porque eu estava muito grata por aquilo que ele estava oferecendo. Ele me ofereceu uma possibilidade que o que eu gastei em outras opções, remédios, em 6 meses, naquele momento ali, o que ele me ofereceu não tinha um preço. O que ele estava me dando não tem preço. Não há algo que pague isso. E eu entendo isso como esse momento que para mim foi claro, a diferença que faz você ter gratidão naquilo que você recebe. E é dessa forma que eu penso que nós podemos, então, olhar para tudo aquilo que você recebe, tudo aquilo que você paga. Parar, né, sair da reclamação, sair do negativismo que nós temos quando nós estamos gastando dinheiro, quando nós estamos investindo em alguma coisa e nós temos o costume de dizer, isso é caro, a pessoa está me cobrando mais do que deve. Como você sabe que a pessoa está cobrando mais? O que você está ganhando com aquilo? Seja grato por aquilo que a pessoa lhe traz. Se você não consegue a gratidão, eu posso lhe garantir, você não vai conseguir também prosperar. Olhe para as pessoas ao seu redor que são prósperas e pergunte para elas se elas sofrem ao pagar uma conta, se elas sofrem ou se elas reclamam ao pagar alguma conta. Observe esse comportamento, observe como a pessoa reage quanto a isso. E a partir disso, então, é importante frisar aqui que para prosperar, a gente vai ter que seguir aquele passo a passo que eu falei antes. E que passo a passo é esse? É você se curar, começando pelos níveis de consciência inferiores, ou seja, curar o seu ego, curar as suas crenças. Que crenças são essas? São crenças religiosas? Não. São crenças que nós temos desde a infância. Desde aquilo que o seu pai falou para você, por exemplo. Quando, sem querer, às vezes, os pais dizem, você nunca vai conseguir fazer nada se você continua fazendo isso. Você não pode fazer isso porque você não sabe. Às vezes não é uma crítica real. Às vezes o pai e a mãe, eles não sabem, quando eles falam isso pra gente, que isso vai impactar o resto da vida. Às vezes também é a nossa observação daquilo que pai e mãe fazem e da vida que vivem. Se os nossos pais não são prósperos, há uma grande possibilidade de nós também não sermos, por não vivenciarmos a prosperidade, por não assistirmos isso ao longo da nossa vida. Então nós acreditamos naquela realidade que nós vivemos e começamos a achar que essa é a minha realidade, a realidade que eu vou viver para o resto da vida. Então é por onde você tem que começar. Se você quer prosperar, você tem que olhar quais são as suas crenças que você não está vendo e que estão impactando na forma como você age. Porque a gente vive aquilo que a gente acredita. Se eu acredito que eu não consigo, eu não consigo.
Se eu acredito que eu sou fraca, eu vou ser fraca. Porque eu vivo de acordo com o que eu acredito. Então a crença é o primeiro pilar que nos forma e que faz com que a gente consiga ou não aquilo que a gente quer. Então, para prosperar, eu preciso ter um plano de ação, que é começar então a movimentar essas crenças. Se eu não consigo identificar as minhas crenças, eu tenho várias opções. Ou eu vou estudar sobre essas crenças, vou tentar descobrir que crenças são essas, e vou tentar verificar em mim se eu tenho ou não essas crenças. Mas se ainda assim é muito difícil, você tem a ferramenta dos registros akáshicos, que vai dizer para você se a sua questão da prosperidade é crença ou não é crença. Se é crença ou se é, por exemplo, um contrato de vida passada. Ou se é uma ressonância com vida passada, por exemplo. Ou se é uma questão de uma herança familiar que entra também dentro de um campo que é chamado campo morfogenético e que você traz essa herança da sua família. Então o registro ele vai ser pontual, ele vai dizer não, a sua questão de prosperidade não tem a ver com karma, não tem a ver com ressonância, não tem a ver com herança de vidas passadas, é só crença mesmo. Então se é só crença, você pode mudar essa crença. Depois, você vai para um nível de consciência um pouquinho maior. Então, você vai entrar nas curas do seu criativo, do seu fluxo mesmo de energia. Se a sua abundância está fluindo, se você permite, se você tem sentimentos e emoções que não permitem fluir. E, por último, se existe ou não um link, como o que eu falei, que é um link espiritual. Questões que vêm da vida passada, questões que vêm da sua ancestralidade. E aí também entra os registros akáshicos. O registro akáshico, na verdade, ele é a informação pontual que vai dizer para você exatamente aonde você precisa atuar, o que você precisa ajustar na sua vida. Porque nós podemos estudar todos os âmbitos da prosperidade e talvez eu não saiba qual deles servem para mim. No que a prosperidade bloqueia? É nas minhas crenças? É no meu fluxo energético? É na forma como eu permito ou não que a minha energia flua? Ou é na minha espiritualidade? Ou é na forma como eu vivi na vida passada? Ou é na minha conexão que eu não tenho com a minha espiritualidade, com a minha egrégora? Aonde está o seu bloqueio? Isso é muito pessoal. Eu já tive muitos casos que eu fiquei surpresa por perceber coisas interessantes. Eu tive um caso de um rapaz, por exemplo, que ele era extremamente empreendedor, ele fazia o que precisava fazer, materialmente falando, ele fazia. E a família dele toda próspera e ele não. E ali eu fui descobrir que havia dentro dele uma questão que era totalmente espiritual, que não tinha a ver com crenças, não tinha a ver com ancestralidade, era espiritual, ele tinha um contrato de espiritualidade. E ali nós trabalhamos a questão desse contrato, como ele poderia trabalhar esse contrato para resolver. E até neste caso específico, ele precisava de um tempo de pelo menos 6 meses para trabalhar a energia desse contrato. Às vezes não é imediato, mas pelo menos os registros vão trazer para você o seu caminho viável. Que não é o caminho do outro, não é o caminho do seu vizinho, da sua mãe, do seu pai. É o seu caminho. Ele é muito pontual nisso. E eu costumo dizer que o registro akáshico, ele é a verdade. Porque nós acessamos o registro verdadeiro que está lá em outra dimensão, em outra consciência, e que traz o que realmente aconteceu e o que está acontecendo. Então não é apenas uma crença, não é algo que a gente acha que pode ser, mas é o registro real do que realmente aconteceu. Ele faz a conexão do que você precisa com o que você tem, com o que você gostaria de ter. E é dessa forma que ele trabalha para isso. Eu tenho muitos clientes, muitos que vêm me procurar, que são terapeutas. Como eu falei, nessa área há muita crença, né? De que não pode cobrar, né? Como se o terapeuta não estudasse, como se o terapeuta não investisse o seu tempo em estudos. E dentro das informações que eu trouxe, né, dos registros, é muito claro isso.
Não existe um pecado relacionado ao dinheiro, que as pessoas colocam o dinheiro como sujo, como pecado, como... Isso é crença. Isso é uma crença, na maioria das vezes, uma crença imposta para a sociedade, né? Então, quando você coloca que um terapeuta não pode cobrar, pergunte por que não. Por que o terapeuta não pode cobrar? Ou não pode cobrar caro pelo seu serviço. Ou não pode cobrar um preço que valha aquele serviço. Aí nós estamos falando agora em preço e valor, que são coisas diferentes. Dentro da prosperidade, você vai entender que na grande maioria das vezes, aquilo que a gente cobra como preço não é o valor do trabalho. Eu mesma, dentro dos registros, olhando para o valor que o registro agrega e como ele traz curas verdadeiras, palpáveis, não existe um preço que eu pudesse colocar na leitura de registros. Então eu não cobro a leitura de registros. E isso eu venho falando. Eu não cobro uma leitura de registros. Porque a leitura de registros não tem um preço que pague. Pelas liberações que faz, por tudo aquilo que ela pode acessar, por tudo aquilo que ela pode trazer de resposta. O que eu cobro é o preço pela minha hora de trabalho. São coisas diferentes. Eu cobro por estar ali disponível, eu cobro porque eu estudei muitos anos, eu estudo desde os meus 17 anos para fazer o que eu faço hoje. Eu fiz muitos cursos, eu já perdi a conta de quantos cursos eu fiz, eu investi dinheiro, eu viajei, né? Eu investi realmente para ser hoje quem eu sou. E se a gente não investe, se a gente não faz o passo a passo, não há prosperidade. Pode haver abundância, como era o meu caso antigamente, mas não há prosperidade. A prosperidade eu só obtive quando eu entendi essa diferença. E aí eu comecei a querer prosperar. Porque se você não quer, você também não prospera. Então, quando eu entendi isso, eu comecei a fazer esse movimento. Os registros foram a ferramenta que me trouxeram a possibilidade de uma mudança de consciência. Que eu pude olhar para as minhas próprias crenças, para os meus contratos de vida passada. Eu pude olhar para tudo aquilo que eu tive em mim e que me impediam de ser uma pessoa próspera. Acho que ainda tem muitas coisas para melhorar, mas eu tenho confiança total de que os registros me trazem o que falta, sempre. Eu tenho total confiança nisso. Não há o que falar a respeito dessa técnica, porque não há nada que desabone os registros. Tudo que você pensar hoje, qualquer evento, qualquer situação, está lá registrado. É simples. Quando eu formo uma pessoa como leitor de registros akáshicos, eu formo essa pessoa e eu dou a ela uma ferramenta que vai possibilitar a ela acessar informações em tempo real infinitamente para o resto da vida dela. Você acha realmente que existe um preço, um valor monetário que pague isso? É como se ela tivesse um acesso a uma biblioteca infinita. É como se ela tivesse um acesso a todos os cursos do mundo. É claro que isso não acontece de uma hora para outra. É claro que há um caminho e que para cada pessoa há um caminho a ser percorrido. Mas a ferramenta eu entrego. Então, você acha realmente que isso existe? Algum valor que você pudesse mensurar? Não existe. Eu coloco um valor porque é o valor que eu preciso para poder viajar e dar esses cursos, por exemplo, que é o que eu geralmente faço. E para poder formar turmas pequenas, que é o que eu tenho feito, para dar qualidade para os meus alunos. Então, quando a gente tem crenças relacionadas a como eu posso cobrar ou deixar de cobrar, enquanto eu tenho essas crenças, enquanto eu sinto culpa por estar cobrando algo que eu faço, é porque eu não acredito naquilo que eu faço. Eu acredito no que eu faço. Eu acredito nessa ferramenta que eu entrego. Então, quando eu cobro, eu sei que eu não estou cobrando nada além do que eu estou entregando. Muito pelo contrário. Eu estou cobrando bem aquém daquilo que eu entrego. Mas isso é crença. E aí você também precisa saber qual é a sua crença, trabalhar a sua crença, trabalhar a sua espiritualidade. E aí eu convido você a conhecer, então, essa técnica fantástica, que é o registro akáshico. E que, de acordo com palavras do próprio registro, é a técnica que mais vai crescer a partir da metade desse ano. Gratidão por você estar aqui, gratidão por ter me ouvido
esse tempo todo. Gratidão ao pessoal do Congresso que me convidou para participar e foi uma experiência incrível. Sempre é muito bom a gente poder fazer essa troca. Se você sentiu o chamado e quer acessar essa transformação fantástica que vai abrir a sua prosperidade em todos os âmbitos da sua vida, venha conhecer então o Sistema Frequencial Anjo Humano, que faz as formações como leitor de registros akáshicos, reintegração de consciência e terapia frequencial. São 3 formações dentro de um sistema que segue uma ordem de consciência. O nível de consciência ele vai avançando a partir de cada nível que você percorre. Vem passar por essa transformação comigo, vou deixar os meus contatos e participe desse movimento de gratidão ao qual eu fui chamada e você também.